Bom, conselheiros, boa tarde. Nós encerramos a pauta da manhã, então, do dia de hoje. Vamos começar a pauta da tarde agora. Então, nós tínhamos parado no item 16, doutora Bianca, mas eu acho que a relatoria continua com ela. Então, agora, começando a pauta do dia 19, às 14 horas, ainda é um retorno de pauta, relatório da doutora Bianca, recorrente é Arte Plástica, Indústria de Embalagens Limitada. As alegações, novamente, exclusão de Simples Nacional, mas agora é por pendência da empresa. Doutora Bianca, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Vou começar aqui por um resumo dos fatos que eu fiz no início do voto. Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário simples nacional, com efeitos a partir de 1 de 2013, comunicada à empresa acima identificada pelo ato declaratório executivo, número tal. A motivação para tal baseou-se na existência de débito não suspenso, cujo detalhamento deveria ser obtido no sítio da Receita Federal. Foi juntada a tela de pesquisa efetuada no sistema de vedações e exclusões, a qual mostra que o débito motivador da exclusão refere-se a uma inscrição endividativa da União. E aí eu coloquei aqui com a inscrição o valor aqui de R$ 3.513. Em sua contestação, a interessada teceu as considerações sobre a falta de notificação regular do ADE, desrespeito aos princípios constitucionais de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como proporcionalidade e razoabilidade, informa que parcelou o débito em outubro de 2012 e alegou ainda a prescrição da dívida, posto que se refere aos meses de março, abril, maio e junho de 2007. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação. Ela não juntou novos documentos e nem novos documentos, nem argumentos em sede de recurso voluntário. Dá preliminar sobre a ausência de notificação. A empresa alega que não foi regularmente cientificada do ato declaratório de exclusão. E aí eu consultei aqui a postagem e tem a data de postagem certinho aqui, data de emissão e data de postagem. Então, de acordo com o artigo 23 do PAF, integralmente reproduzido, uma vez ocorrida a falha na tentativa de intimar o contribuinte pela via postal, tornou-se possível fazer a notificação do ADE por meio de edital. E aí tem aqui o edital que foi realizado. Eu vou ler aqui o último item que eu grifei em amarelo. Constata-se, a partir da leitura da peça contestatória, que a empresa teve pleno conhecimento da motivação do ato combativo e oportunidade para exercer seu direito de defesa. Conclui-se que não ocorreu desrespeito aos princípios constitucionais de contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Então, eu acho que esse é um vício sanável e estou, então, superando essa questão. Do mérito sobre a exigibilidade do crédito, ele alega que o parcelamento foi reconhecido em 2012 e anexou o recibo do pedido e a guia quitada em relação à prestação inicial. Tal parcelamento, todavia, refere-se a débitos do Simples Nacional e não ao débito que motivou a emissão do ato declaratório de exclusão. Então, seria um parcelamento referente a outros débitos, né? Resta claro, portanto, analisar se os débitos gerados no primeiro semestre de 2007 estavam ou não prescritos na data em que foram apontados como motivadores da exclusão do Simples. Nesse sentido, observa-se que não há qualquer reparo a ser feito ao parecer do auditor Marconi Frazão, né? Pois foi demonstrado que os débitos do Simples Federal, componentes da inscrição tal, ficarão exigíveis até 2015, uma vez que estiveram incluídos no parcelamento PAEX e, consequentemente, tiveram curso do prazo prescricional interrompido. Com isso, afasta-se a argumentação da empresa quanto à prescrição do débito. E aí tem uma questão de inobservância de princípios constitucionais que eu estou pulando. Então, eu estou optando por negar provimento do recurso voluntário. Como eu pulei alguns trechos, eu não sei se deu para entender tudo, mas basicamente ele tinha um débito em aberto, alegou a prescrição que não aconteceu, né, porque ele mesmo havia parcelado, enfim, e a questão da notificação eu estou superando, acho que é um vício sanável aí.
Alguma dúvida, pessoal? Esclarecimento? Não. Então, vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 17 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 18, doutora Bianca, ainda é de sua relatoria. Branco, Companhia Limitada, é a mesma fundamentação, né? Exclusão do simples, alegação por pendência na empresa. Pode seguir, doutora Bianca. Obrigada. Trata-se de processo de manifestação protocolada contra ato declaratório executivo, cientificado pelo contribuinte em outubro de 2012, a qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e não previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. E aí eu colacionei aqui no voto quais seriam esses débitos, tem vários aqui, né? Cientificado em sede de manifestação de conformidade, a contribuinte alega em síntese que regularizou todos os débitos. Não obstante, a decisão de primeira instância verificou que os débitos permaneciam pendentes e julgou improcedente a defesa. Aí eu citei aqui um trechinho. Os débitos motivadores da exclusão são os que permaneciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para regularização e estão listados na tela do sistema da Receita Federal. Em sede recursal, a recorrente alega que esses débitos estavam, então, com exigibilidade suspensa. Primeiro ela disse que estavam quitados, depois ela falou que estavam com exigibilidade suspensa. Ela alega violação ao princípio da motivação, e no mérito ela alega que a expedição ocorreu após ter iniciado o processo de execução judicial. A expedição cuja exigibilidade na esfera administrativa já deveria estar suspensa desde 13 de 2 de 2012. Sendo assim, o ato administrativo em questão estaria viciado por ilegalidade. Inclusive, desde 22 de 7 de 2012, já havia sido oferecida a garantia à execução. Ademais, defende que protocolou recurso perante a Procuradoria-Geral da Fazenda contra a exigência dos débitos inscritos em dívida ativa, dentro do prazo previsto no ADE. Logo, a suspensão de exigibilidade, nos termos da legislação, já se mantinha, e a exclusão do Simples Nacional, motivada pelo ADE, bem como pela decisão ora rechaçada, seria ilegal. Adiciona que sem desconsiderar os comprovantes da inexigibilidade supracitadas, que a requerente, antes mesmo da decisão final do processo judicial de execução, efetuou a quitação integral desde 2013. Então, aqui vai o início do voto. O argumento de que quitou os débitos em 2013 não socorre o contribuinte, tendo em vista que o prazo para regularização, conforme informado do ADE, seria de 30 dias. O ADE foi lá de 2012, aqui, novembro de 2012, né? Em relação ao argumento de que os débitos estavam suspensos por oferecimento de bens à penhora nos autos da execução fiscal, a questão é exclusivamente jurídica. Trata-se de saber se o débito constante da execução fiscal garantida por penhora pode ensejar a exclusão do simples. De fato, a penhora não consta dentre as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por um motivo muito simples. Se o débito já foi objeto de ação de execução fiscal, é porque a exigibilidade não estava suspensa. Do contrário, não teria sido ajuizada a ação de cobrança. Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos distintos das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito. Tanto assim que, quando o CTN trata, no seu artigo 206, das hipóteses de certidão positiva com efeito de negativa, menciona expressamente a penhora. E aí é que fala: tem-se os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Em outras palavras, se o contribuinte requeresse a certidão negativa com efeito de positiva, teria, nos termos desse artigo, o direito de obtê-la. A juntada da referida certidão certamente permitiria sua reinclusão. Sendo assim, não há por que negar os mencionados efeitos pela simples circunstância de que o contribuinte não a trouxe a mencionada certidão. No entanto, embora superado o impedimento legal pela decisão recorrida, entendo que não foi juntado o termo de penhora, bem como o despacho do juiz no sentido de que a execução esteja garantida.
O certo é que, em 22 de junho de 2012, foi protocolada a petição oferecendo bens à penhora. E em 8 de novembro de 2012, foi requerida pelo contribuinte a averbação da causa suspensiva de exigibilidade à Procuradoria. No entanto, de acordo com o extrato juntado aos autos, aí a folha 189, o mandado de penhora não teria sido totalmente cumprido. Tem aqui do dia 13, mandado devolvido, cumprido em parte, citação de penhora e avaliação. Ou seja, não há informação clara de que no prazo de regularização do ADE os débitos estavam suspensos. Em consulta realizada em fevereiro de 2015 no sistema Civex, os débitos permaneceriam pendentes. E aí está lá, em 2015 ainda estava lá como pendente. É certo que os sistemas informatizados podem pender de atualização constante e seria possível que a averbação de reconhecimento da suspensão estivesse ainda pendente de apreciação. No tanto, a partir da folha 46 do processo, há um relatório minucioso extraído do sistema da PGFN, em que lista todo o histórico dos débitos da recorrente, em que alguns débitos constam como extintos em 2014, ou seja, é muito provável que caso a exigibilidade tivesse sido suspensa em 2012 por penhora, ou quitadas por pagamento em 2013, constaria no relatório já como extintos nesse relatório que foi emitido em 2015. E aí eu coloquei aqui, então, esse relatório para vocês verem que a data de extinção foi em 2014, ou seja, provavelmente não foi por conta desses motivos que ela mencionou. Ademais, a recorrente não trouxe nenhum documento adicional até a presente data, dezembro de 2020, que comprovasse a suspensão de exigibilidade, nem o termo, que seria esse termo de penhora, ocorrido dentro do prazo de regularização do ADE. Então, primeiro ela falou que estava extinto, depois ela falou que estava com a exigibilidade suspensa, porque ela argumenta que fez penhora, mas aí não sei se a penhora não funcionou, e ela quitou, mas mesmo tendo quitado, isso foi depois do prazo de 30 dias do ADE. Alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou colher os votos, doutora Giovana. Eu ia dizer, acompanhar a relatora aí, excelente voto, muito claro, muito detalhado. Olha, na verdade, eu queria até pedir desculpa, porque como esses votos são do mês passado, que voltaram para a pauta, a gente perde um pouquinho daquela minúcia dos detalhes, né, que a gente sempre lembra quando a gente acabou de fazer. Mas, enfim, que bom que ficou claro aí. Doutor Dornelas. Não, também quero ressaltar a clareza do voto e acompanhar a relatora. Doutor Lisandro. Eu acompanho pelas conclusões. Eu acho que deve-se seguir o artigo 111 do CPN, que fala sobre literalidade em caso de suspensão. Então, eu acompanho pelas conclusões. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, resultado desse item 18, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos. Votou pelas conclusões, conselheiro Lisandro. O 19 é de minha relatoria. Deixa eu só abrir aqui, antes de vocês abrirem. Já está na pasta, então deixa eu só abrir. Podem abrir. É um caso, já estou relatando, então, item 19 da pauta, o recorrente é cafeteria Fartaria. É um caso tradicional de também de exclusão do simples por força de existência de débito. O ADE está na folha 9, foi emitido, já estou lendo o relatório, mas assim, em termos mais informais, não vou ler ipsis literis. Foi emitido em 3 de setembro de 2014, efeitos a partir de 1 de 1 de 2015, decorrente da concessão de existir débitos com exigibilidade não suspensa. O contribuinte foi cientificado em 22 de 9 de 2014, protocolizou em 3 de 10 a manifestação de conformidade. A alegação, agora que é o cerne da questão, foi que ela parcelou em 24 de 9 de 2014 os débitos que originaram a exclusão. A DRJ analisou a manifestação de conformidade, o acórdão de primeira instância nas folhas 29 a 31, julgou improcedente a manifestação. Cientificou-se o contribuinte, então, em 9 de 6 de 2016,
em 20/6/2016, ele se insurge a argumentação, basicamente ele faz um histórico factual, efetivamente, aí ele diz, na verdade, ele possui os débitos, realmente, até admite isso efetivamente, só que ele diz o seguinte, que na relação de débitos, efetivamente, demonstrada à época pelo portal do Simples Nacional, constavam os períodos de maio de 2013 de pendências, né, de outubro de 2013, de dezembro de 2013 e julho de 2014. Ele diz que esses aí foram parcelados e pagos conforme expressado na manifestação de conformidade. Ele diz, porém, que existe o débito realmente que se manteve, a exclusão dele por força desse débito, é um que estava na PGFN. Então, o que ele diz a respeito desse outro débito? Que desconhecia o fato de que constava um débito de novembro de 2012 antes que na PGFN, e que, uma vez ciente desse débito existente, através dessa intimação, efetivamente, que quando ele foi intimado que eles tinham um débito pendente, ele apresenta uma guia de quitação desse débito da PGFN, efetivamente. Diz que não tem mais nenhum débito, que regularizou todos os débitos existentes à época, que atualmente não tem pendência nenhuma, justifica a sua exclusão do Simples. Então, ele manifesta uma inconformidade contrária à exclusão do Simples. A fundamentação dele é basicamente, olha, assim que eu soube que o débito estava pendente, eu quitei esse débito da PGFN, essa que é a fundamentação. Basicamente, aí ele faz uma argumentação no final, que caso seja excluído, ele não vai ter como suportar a carga tributária, e que a empresa possivelmente vai ficar inviável financeiramente, que vai encerrar suas atividades. Esse é o teor do recurso do contribuinte. Então, já passando ao voto, ele foi cientificado em 9/6/2016 do acordo do RJ, protocolizou em 20/6 o RV, então é tempestivo e eu conheço do recurso. Trago aqui a fundamentação da DRJ, efetivamente, que é justamente a existência desse débito, efetivamente, de débito de dívida ativa, que não, o débito nas folhas, se vocês quiserem, eu extrato na folha 16 e 17. Trago aqui o dispositivo legal que diz que ele, tendo débito em aberto, sem atividade suspensa, não poderia recolher os impostos pelo Simples, efetivamente. E a única coisa é que, na verdade, a argumentação dele que ele adiciona à manifestação é que ele não desconhecia, ele traz um comprovante de quitação, até trouxe aqui, só em 2016 ele quitou essa dívida, efetivamente, junto à Fazenda Nacional. Com isso, pessoal, como essa exclusão aqui é datada lá de 2014, efetivamente, não há como ele ultrapassou o prazo, eu trago aqui o dispositivo que traz os prazos dos 30 dias, como limite para poder regularizar. Não regularizou só em 2016. Então, eu concluo que o ADE está correto, não tem nenhum reparo a ser feito ao ato de exclusão, também quanto à definitividade do ato de exclusão, e assim, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao RV. É o caso típico de débito que, na época da exclusão, estava realmente em aberto, e ele regulariza depois e tenta alguma arguição de equidade, que não vai poder suportar a carga, mas não vejo nem com essa argumentação toda, a gente já passou o dispositivo legal que diz que ele não poderia, que a exclusão foi correta. Então, é isso, basicamente. Estou aberto aí, se a gente tiver alguma dúvida, mas acho que é um caso bem tradicional mesmo, de débito em aberto, que depois é regularizado lá na frente, quando o contribuinte fica sabendo, ele sim surge contra a exclusão. Alguma dúvida? Eu vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Com o relator. Então, item 19, o resultado final, por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. É o resultado. Vamos agora ao item 20 da pauta. Volta a doutora Bianca, mas mantém-se o tema. A exclusão de Simples Nacional por pendência na empresa. O recorrente agora do item 20 é César e Matos Limitada Microempresa. Doutora Bianca, com a palavra. Obrigada, presidente. A gente está no, desculpa, César e Matos, né? Trata-se de processo de manifestação de inconformidade, contrato declaratório executivo, que excluiu o contribuinte do regime Simples Nacional no ano de 2012, com efeitos a partir de 2013, em virtude da constatação de débitos com exigibilidade não suspensa. E aí eu colacionei aqui nos autos, no voto, esses débitos que teriam gerado o ADE. Alguns são débitos não previdenciários e outros são do próprio Simples.
A exclusão fundamentou-se, então, no inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123. No julgamento do mérito, os auditores fiscais decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade sob a alegação de que em pesquisa do controle próprio, que é o CIVEX, cuja tela está anexada, verificou-se que após o prazo de regularização existiam débitos exigíveis correspondentes de dívida ativa em cobrança da PGFN. A recorrente defende que, ao consultar tais débitos na página da PGFN, constata-se que em 31 de 12 de 2012, apesar de se encontrarem com a descrição ativa ajuizada, os mesmos são objeto de parcelamento, com opção em novembro de 2009, que encontra-se ativo conforme demonstrativo das prestações. Em análise aos documentos trazidos aos autos, não pude encontrar identificação específica entre todos os débitos constantes do ADE, como geradores do mesmo, e aqueles mencionados nos documentos como sendo objeto de parcelamento pelo contribuinte. Dessa forma, entendo que o presente processo não encontra-se apto para julgamento, sendo necessária a conversão de diligência, para que a unidade de origem verifique junto aos sistemas da Receita Federal se os débitos geradores do ADE encontram-se incluídos nesse parcelamento, independentemente de terem sua situação no sistema do controle próprio ainda em abertos, né? Então, eu estou só pedindo para checar se realmente tudo isso que gerou o ADE foi incluído no parcelamento, porque não ficou claro por esses documentos que ele juntou aqui na folha do processo eletrônico, folha 41 e seguintes. Eu só ia fazer uma observação, Bianca. Eu acho que deveria pedir para dizer se foi incluído e se naquela data ele se encontrava regular com o parcelamento. Porque às vezes ele inclui o parcelamento e é excluído do parcelamento, entendeu? Então, tem umas questões... E é bom pedir que essa análise seja feita na data do ADE, porque também, às vezes, o que acontece? O contribuinte parcelou, incluiu aqueles débitos no parcelamento, ficou regular, na data que foi emitido o ADE, estava suspenso por parcelamento, e 6 meses depois ficou devedor. Mas ainda que ele tenha ficado devedor posteriormente, não se justificava o ADE, porque no dia do ADE estava suspenso. Então, às vezes eu vejo muita decisão da DRJ que diz, olha, eu verifiquei, hoje o débito está em aberto, eu não quero saber hoje, porque pode ser que o débito estava em aberto, foi suspenso e voltou a ficar em aberto. Eu tenho que saber qual era a situação para fins de emissão do ADE. Então, é só Faz isso. uma foto, né? É uma fotografia, né? Fotografia do momento, daquele né? momento, exatamente. Não sei se me fiz compreender, Bianca, só em relação a isso. Sim. Então, vou colocar que ele esclareça a situação dos débitos na data da expedição do ADE e a situação do parcelamento em si, né? Naquela data. Que ele pode dizer assim, estava inserido no parcelamento, mas agora está devedor. E aí não fala como é que estava naquele dia do ADE. Ele foi inserido no parcelamento e estava suspenso na data, entendeu? Tá. Tá bom. Pessoal, então eu vou colher os votos. Eu acho que, na verdade, com essa observação da doutora Giovana, está bem claro. Dizer o status do parcelamento e também se a situação dos débitos na data de emissão do ADE, ou até na data de ciência do contribuinte, que seria mais certo, né? Porque, na verdade, tem esse problema. Tem uma discussão que a gente não teve ainda aqui, que seria engraçado se o ADE é emitido de um jeito e o contribuinte suspende entre o ADE e a ciência. Um dia a gente ainda vai discutir isso. Eu já pensei nessas situações. Seria andar da ciência, né? Nada da ciência. Não, mas tá de bom termo tá, na data do ADE. Da emissão, eu pensei nesse caso uma vez, porque eu falei, nossa, pode dar problema até nisso, porque ele vai dizer, não, mas o ADE só se aperfeiçoou quando eu recebi a ciência. Mas aí a gente tem condições de votar, porque o contribuinte vai trazer, olha, tá aqui a data, ele foi emitido, ele fez mais fácil. Mas eu acho que tá ótimo, segundo a doutora Giovana completou a diligência aqui, então a relatora está votando para converter o julgamento em diligência, nos termos do voto dela e complementá-lo pelos adendos da doutora Giovana. A doutora Giovana, como vota? Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas? Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro? Acompanho a relatora. Doutor Lucas? Também acompanho. Eu também acompanho. E também tem 20 da pauta.
converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Item 21 ainda, doutora Bianca, mesmo tema, agora está em julgamento, recorrente é Doma Criações Limitada. Vamos lá. Doma. Bom, trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime do Simples Nacional com efeitos a partir de 2011, veiculado através do ato declaratório de exclusão tal, com base na existência de débitos exigíveis. Em sede de manifestação de conformidade quanto às exclusões, ela alegou o seguinte, eu vou só ler esse parágrafo aqui. As vedações previstas no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, não mais se aplicaria, isso porque o requerente acredita que estar em dia com suas obrigações, tendo em vista os pagamentos efetuados nos últimos meses, e os valores restantes que ficaram em aberto, inclusive apurados em julho de 7 a 10 do 8, evidenciados no extrato, fazem parte de pedidos de parcelamento em trâmite na 21ª Vara da Justiça Federal no processo tal, demonstrada em subsistência e improcedência do indeferimento requer seja acolhida a presente impugnação. Foi juntada a consulta processual da Justiça Federal, na folha 17 consta a decisão do TRF Primeira Região, que negou o segmento à apelação da empresa. No texto, consta o objeto da ação era a inclusão dos débitos do Simples Nacional no parcelamento especial dessa Lei 11.941. Então, a decisão fala o seguinte, nega o segmento à apelação da autora contra a sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada para incluir os débitos do Simples no parcelamento. Antes de encaminhar o processo para julgamento, a DRF de Belo Horizonte verificou que os débitos motivadores não haviam sido regularizados. A decisão de primeira instância, então, julgou improcedente a defesa, argumentando que, compulsando-se as peças processuais, constata-se que o contribuinte pretendeu incluir débitos listados na DE como motivadores de exclusão na lei do parcelamento. Eram débitos do Simples Nacional de julho de 7 a dezembro de 8. O entendimento é no sentido de que esses débitos não se enquadram entre os parceláveis. Como na esfera judicial foi confirmada essa impossibilidade, não houve a regularização dos débitos e, consequentemente, deve ser mantida a exclusão. Em sede recursal, a contribuinte não refuta a situação fática, mas ela levanta uma série de argumentos em relação às dificuldades das micro e pequenas empresas de se manterem competitivas no mercado. A obrigação constitucional de proteção e favorecimento que deve ser concedida às empresas de pequeno porte, mesmo quando estiverem endividadas. E aí ela vem tecendo essa questão do controle de legalidade, inconstitucionalidade, enfim. Eu estou aplicando aqui a súmula CAF número 2, né? Não vamos pronunciar sobre a inconstitucionalidade, e que essa súmula é de aplicação obrigatória, então eu estou negando o provimento a recurso voluntário. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Vou colher os votos, então. A doutora Giovana. Acompanha a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Qual é a relatora, presidente? Eu também acompanho a relatora, então, item 21 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Até o item 24, eu acho que é a doutora Bianca que vai relatar, e é sempre esse mesmo tema, tá? Isso. Então, em julgamento agora, o item 22, Escola de Ensino Fundamental, professora Araguaci da Rocha Limitada, microempresa, exclusão de simples, normalmente pendência da empresa. Obrigada, presidente. Trata-se, então, de processo de exclusão do Simples, por meio de ato declaratório, em virtude da interessada possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. Consta dos autos ter sido o contribuinte excluído do Simples Nacional a partir de 2009, devido à existência de débitos junto à Fazenda Pública Federal. Ela apresentou contestação. A interessada apresentou contestação a essa exclusão. Tendo em vista que no ADE anterior emitido não constavam expressamente os débitos que ensejaram a exclusão da empresa com a finalidade de conceder ao contribuinte o direito à ampla defesa,
em 15 de março de 2010, foi expedida a norma de execução determinando a cientificação do contribuinte acerca dos débitos mencionados, com a consequente reabertura do prazo para impugnação. Então, a consulta efetuada no CIVEX mostra que os débitos geradores referem-se a débitos não previdenciários em cobrança, e aí tem aqui o período de março de 2006, e 4 débitos previdenciários. Eu coloquei aqui também no voto para ficar bastante claro. No presente caso, houve nova ciência, então, e reabriu-se o prazo para nova impugnação. Quanto ao débito do Simples Federal, esse de março de 2006, ocorreu o pagamento integral em 27/11, portanto, anteriormente ao novo prazo concedido pela norma de execução. Ocorreu, então, regularização dessa pendência. Na sua nova manifestação, o contribuinte alegra prescrição dos débitos previdenciários, aduzindo que formalizou competente termo de confissão de dívida em 97, junto ao INSS, em face da existência de débito decorrente de contribuições previdenciárias no período de janeiro de 95 a outubro de 96, estando deferido pelo INSS 70 parcelas, com vencimento inicial em 97 e final em 2003. Conforme se verifica no demonstrativo de débito da PGFN, o parcelamento deferido foi cancelado e somente foi inscrito em dívida em 2008. Por fim, diz que a jurisprudência e a doutrina, de forma pacífica, reconhecem o efeito de caducidade decorrente da prescrição. Também entende não ter ocorrido nenhuma hipótese de interrupção. Então, a controvérsia, nesse caso, cinge-se ao fato da inadimplência do parcelamento ter se dado em 2/8 de 2002, sendo que a inscrição em dívida ativa se deu somente em 11 de 2008, estando o débito, portanto, prescrito na data da ciência do ODE, mas anterior à nova ciência dos débitos que geraram a exclusão efetuada em 10 de 2012. O julgamento foi convertido em diligência por meio de despacho em 2013 pela DRF de origem para informar sobre a situação de cobrança dos débitos geradores na data de ciência de 2008, além de se manifestar sobre os motivos da rescisão do parcelamento e a alegada prescrição do crédito tributário, ou a existência de situação de interrupção de prazo prescricional, visto que na data de emissão do ADE e com base na consulta, verificava-se que o débito fora inscrito em dívida ativa em data posterior. A DRF de origem anexou os documentos, informando no despacho que a rescisão do parcelamento ocorreu por inadimplência e foi encaminhado para inscrição em dívida ativa em 2002, recebido na Procuradoria nessa mesma data, não tendo que se falar em prescrição, sendo que somente em 2008, o evento era devolução de PROC sem inscrição em 7/12/2007. E em 8 de 10 de 2008, o processo retornou à Procuradoria, ou seja, permanecia em cobrança. A disciplina da prescrição encontra-se no artigo 156, 5º e 174, que fala que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe, e aí tem aqui os casos de interrupção. Ainda que se admitisse que regras estabelecidas no disposto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e da 8212, que tratam de prescrição e decadência decorrentes de contribuições previdenciárias, se reputassem válidas, para as disciplinas de extinção do crédito não é o caso, porque derivam de legislação de lei ordinária, constitucionalmente defesa de regulamentar a prescrição de tributos. Deveriam elas ser interpretadas em consonância com o valor maior da segurança jurídica tutelado pelas normas de lei complementar, ou seja, o Código Tributário Nacional, este que, além de ser lei complementar, restou amplamente recepcionado pela Constituição Federal. Este é o pacífico entendimento do STF através do enunciado da súmula 8, que fala: são inconstitucionais o parágrafo único e o artigo 45 e 46, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. E ainda sendo a prescrição matéria de ordem pública, que extingue o crédito tributário, a exclusão do simples deixa de ter fundamento. Então, eu estou reconhecendo aqui a prescrição, dando provimento ao recurso voluntário, porque realmente aqui entre 2002, que ela deixou de pagar, e 2008, ocorreu o prazo de prescrição que fosse mais de 5 anos.
Eu tenho algumas dúvidas, Bianca, assim, essa informação, lendo aqui nesse parágrafo, deixa eu ver, folha 5 do teu voto, aí ele diz, né, que foi convertido em diligência, e aí a DRF de origem anexo ao documento, folhas tais, informando o despacho folhas tais, que a rescisão do parcelamento se deu lá em agosto de 2002 e foi encaminhada para inscrição em dívida ativa, 2 de agosto de 2002. Então, não houve prescrição na unidade de origem. Aí ele vai e encaminha para inscrição em dívida ativa na Procuradoria. Aí ele diz, né, não teve que se falar em prescrição. Pelo menos enquanto o processo estava dentro da Receita Federal, não se fala em prescrição. Aí continua, vírgula, sendo que em 17 de setembro de 2008, o evento era devolução PROC sem inscrição, em 27 de 12, devolução tal, e em 8 de agosto o processo se retornou. Essa informação de que o processo, de que em 17 de 8 o evento era devolução do processo sem inscrição, isso foi no relatório da diligência ou foi depois você examinando o processo? Tu lembra disso? Deixa eu olhar o despacho aqui. Desculpa, eu não estou ouvindo. Oi. Desculpa. Eu vou abrir o processo também aqui para ver a página certinho, mas pelo que eu me lembro, a grande discussão era essa. A Receita Federal falava assim, não estava prescrito, eu encaminhei para inscrição em dívida ativa. No mesmo dia que aconteceu a inadimplência, eles já encaminharam. Só que nesse extrato, se não me engano, foi o próprio resultado da diligência, ele fala que não teve inscrição em dívida ativa. A gente não dá para entender muito bem por quê. Ele foi devolvido sem inscrição. E aí, então, ficou um vácuo aí, né? Nesse prazo aí, o que aconteceu. Então, é exatamente esse o ponto aqui do processo. Se dá para considerar que o prazo passou. Deixa eu abrir aqui Eu vou dar uma olhada nesse despacho, sabe por quê, Bianca? Eu trabalhei muito tempo nesse setor, apesar de que às vezes a gente tem discussão aqui que parece que Receita Federal e Procuradoria é uma coisa só na hora da cobrança, não é. Não é, né? Distintas. Então, esse reconhecimento da prescrição, a Receita Federal, ela só reconhece a prescrição até encaminhar para a dívida ativa. Se ela diz, não ocorreu a prescrição no procedimento desde o lançamento até o envio, tipo assim, lavo minhas mãos, não é minha responsabilidade. O que é que pode acontecer? A Receita Federal manda para a Procuradoria para inscrição, e ela não escreve. Por alguma razão que é muito difícil de acontecer, mas talvez tenha acontecido, ela não escreveu, que é o que está aparecendo. E aí vem uma diligência realizada pela Receita Federal, só que a Receita Federal ela não reconhece uma prescrição que ocorra na Procuradoria. É preciso um despacho do procurador para reconhecer uma prescrição que aconteça por responsabilidade da Procuradoria. Então, eu vou dar uma olhada, às vezes, o que é que eles fizeram na diligência. Olha, na Receita Federal não teve prescrição, agora a gente mandou para a Procuradoria e olha o que aconteceu lá. Aí ele não reconhece. Sim. Se baixasse em diligência para mandar um pronunciamento do procurador, é possível que ele reconhecesse a prescrição. E aí eu vou dar uma olhada no despacho, porque o que eu me sinto insegura que a gente não sabe o que aconteceu após a inscrição na Procuradoria. Pode ter acontecido a prescrição na Procuradoria, porque ela não promoveu a inscrição, ou ter acontecido o processo de cobrança, houve parcelamento na Procuradoria, rescisão, e a gente fica meio sem informação, entendeu? Eu não me sinto... Se você tiver esse feeling, né, que tem alguma coisa acontecendo na Procuradoria que a gente não está tendo acesso, a gente pode baixar em diligência para a Procuradoria esclarecer o que aconteceu ali. É porque, como até aqui o andamento foi esse, me pareceu a prescrição. Deixa eu entrar aqui também para olhar junto com você. Mas eu acho que talvez você tenha razão, que nesse sentido ele tenha deixado a deixa para que o julgador reconhecesse uma prescrição que ele, na Receita Federal, não podia reconhecer a prescrição na Procuradoria, mas a gente aqui poderia, analisando os autos, reconhecer. Entendeu? Uhum. Mas será que cabe a nós reconhecer aqui? Isso é uma questão também, né?
Ou se a gente porque para a gente tanto faz, se foi na Procuradoria, se foi na Receita, o fato é que ninguém cobrou o contribuinte durante mais de 5 anos, né? Pelo menos essa foi a minha interpretação inicial. Que eu estou olhando aqui o enfoque do contribuinte. Ele tinha que ter sido cobrado nesse prazo, independente se pela Receita Federal, pela Procuradoria, enfim. Para ele é o governo, né? O governo tem que me cobrar. Se o governo não me cobrou dentro dos 5 anos que ele tem para me cobrar... 132, né? Isso mesmo, eu também penso assim. O que foi, Dornelas? Também acho isso, né? Também penso assim. Se a Procuradoria, se é Receita, isso é diferente. Então, a gente precisa saber se a data da inscrição, se há prescrição. Se há, a gente reconhece aqui e dá proveito ao contribuinte. A gente precisa, assim, Heitor, saber a data correta. Agora, se é culpa de um, culpa do outro... Eu não tenho problema em reconhecer a prescrição, não. Desde que o documento apresentado e a informação nos autos sejam suficientes para me convencer de que houve a prescrição. Porque, às vezes, assim, a gente tem informação, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu na Procuradoria. E aí tem insuficiência de informação que me deixa insegura da existência da prescrição. E aí eu ia sugerir uma diligência para que houvesse uma manifestação da Procuradoria se houve a prescrição, de fato, após o encaminhamento da Receita Federal, entendeu? Para a inscrição. Mas eu vou ver aqui o que é que tem no despacho, se eu me convencer, eu não tenho problema em reconhecer, não. Ele disse que não houve no âmbito da Receita Federal. É isso que diz. Não houve prescrição aqui, provavelmente eu vou dizer por quê. Quando a delegacia, e é isso que eu digo, a delegacia disse não teve prescrição no âmbito da Receita, beleza. Aí ele diz, olha, agora na Procuradoria, tipo assim, não vou me manifestar, mas eu boto o histórico aí. Então teve o parcelamento rescindido, encaminhado à Procuradoria. Aí quando foi em 2005, teve um cancelamento da inscrição, ou seja, houve a inscrição, houve um cancelamento da inscrição, houve uma desistência da rescisão, ou seja, eu não sei se ele teve um parcelamento na Procuradoria, resolveu rescindir o parcelamento, às vezes, para migrar para um outro parcelamento, mas o fato é que de 2002 a 2008, que daria os 6 anos que ocorreria a prescrição, esse processo não ficou parado, ele teve uma inscrição porque houve um cancelamento em 2005. Houve uma desistência e eu não sei se foi o contribuinte que deu ensejo a esse cancelamento da inscrição por algum outro parcelamento, desistência da rescisão, multa benéfica já aplicada, rescisão de parcelamento em 2006. Se houve uma rescisão de um parcelamento em 2006, eu estou imaginando que houve uma inscrição, houve um parcelamento. Então, assim, é confuso, não é seguro. Aí outra coisa, a prescrição, ela pode ser suspensa, né? Pois é, pelo parcelamento. Parcelamento para suspender o prazo de prescrição, que é diferente da decadência. Aí, minha filha, tem que realmente fazer... A gente pode fazer a diligência perguntando na Procuradoria, olha, e aí, como é que é o histórico, né? E realmente só tem um posicionamento da Receita Federal, que parece... Agora, isso que a Giovana está falando é bem bacana, né? Que para a gente é uma coisa só, mas não é, né? Na verdade, são 2 órgãos diferentes. E aí é isso que eu digo. Essa diligência, esse despacho que foi feito na delegacia, a delegacia disse, olha, eu garanto que na Receita Federal não teve prescrição. Mas depois que foi encaminhado para a Procuradoria, houve a prescrição lá, pode ter havido. Mas... pelo histórico, que ele fala que no meio do caminho de parcelamento, rescisão de parcelamento,
eu posso ter tido aqui uma suspensão do prazo prescricional em razão uma interrupção do prazo prescricional em razão do parcelamento. E aí eu não sei... Mas aonde que você está vendo essa questão da rescisão do... No despacho da Procuradoria, na folha 140, que é o despacho da unidade de origem, que ela diz, olha, não teve prescrição aqui comigo na delegacia, certo? Isso. Aí ele diz, não teve. Ao longo do histórico do evento de débito, percebe-se que o mesmo retornou da Procuradoria e foi reencaminhado à Procuradoria em vários momentos. O que houve nesse vai e vem, tanto que você vê, são 2 órgãos, é Receita e Procuradoria. Houve processo vai e vem, se aquele famoso ping-pong, joga a batata quente para um lado e para o outro, alguma coisa não estava redonda no processo, e ele foi e voltou. Aí ela vai e diz, transcreva abaixo o histórico de eventos do débito tal. Então, teve um rescindido em agosto de 2002, encaminhado à Procuradoria, recebido pela Procuradoria, cancelamento da inscrição, ou você só cancela o que já houve, né? Então, houve uma inscrição, aquela coisa de retornou a inscrição, não sei se procede, porque aqui fala uma inscrição, desistência da rescisão, multa benéfica, que eu não sei que multa é essa, e aí tem aqui, rescisão de parcelamento em 7 de dezembro de 2006. Bianca, cabe realmente aí uma diligência, até porque o prazo prescricional não interrompe, não, vai ser suspenso em razão do parcelamento, porque não volta para zero, né? Ele para e depois continua dali em diante. Tudo leva a crer que não tem prescrição não, aí não, viu? Mas é bom a gente checar. Sabe o que é que eu acho que pode ter acontecido? Quando mandaram para a Procuradoria constatou algum erro lá da unidade de origem, talvez até que não houve a rescisão do parcelamento. Aí o processo voltou para a Procuradoria, para a Receita, pode ter permanecido lá em parcelamento, e aí houve a rescisão do parcelamento, talvez não naquela data lá que ele falou, de 2002, mas só em 2006 aqui, rescisão de parcelamento em 7/12/2006. E aí, se você considerar 2006 até o prazo lá de 2008, que era o outro prazo que tinha recebido na Procuradoria, enfim, não teria transcorrido um prazo de 5 anos, no caso. Eu acho que tem que diligenciar isso aqui. Não está claro. Não sei se tem alguma coisa depois disso aqui. Não sei o que é que a BRJ fala em razão disso. Agora, por outro lado, se houve um erro e realmente o parcelamento foi rescindido naquela data e não chegou a ser inscrito na Procuradoria ou a inscrição foi cancelada e passou 6 anos sem fazer nada, aí prescreveu, mas não está claro, não está claro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar, eu vou citar essa página aqui desse despacho, vou me encaminhar para a Procuradoria, né, para ela esclarecer o que aconteceu com esse débito. Porque, na verdade, pelo que eu me lembro, é um débito de uma multa, que eles entraram com processo judicial, sabe? É um débito que tem um histórico meio atrabancado também. Então, a gente pede um posicionamento da Procuradoria, para ter certeza se, de repente, somando esses prazos aí, dá o prazo de 5 anos ou não, enfim. Porque me pareceu que não teve inscrição. Valeria uma diligência dizer que não teve inscrição endividativa, não. Vale uma diligência dizendo, olha, a diligência, o despacho de folha tal informa que não houve prescrição antes de ser enviada à Procuradoria no dia 2 de agosto lá de 2002. Todavia, de 2 de agosto de 2002, o histórico é esse aqui, e que constata que a inscrição teria sido cancelada. O que houve após o envio à Procuradoria? Houve a prescrição, né? Se manifesta acerca da prescrição, inclusive no âmbito da Procuradoria. Aí isso vai para a unidade de origem, eles lá não se manifestam, eles vão ter que mandar esse processo, pedir um parecer de um procurador, instruir o processo com parecer desse procurador e tá. Mas tem que ser diligenciado. Beleza. Entendo. O que é que você acha, Heitor, aí, o Lisandro, aí, a experiência aí
Inscreve em dívida ativa, já suspende, não é isso? 180 dias? Há uma suspensão automática, não é isso? O problema é que sem falar dos outros motivos de suspensão que existem. Acho que é a diligência. O que aconteceu é o seguinte, né? Esse débito estava parcelado. Aí houve uma rescisão num parcelamento. Aí se cancelou a inscrição porque ele desistiu da rescisão do parcelamento. Foi isso que eu entendi que aconteceu. Aí depois ele efetivamente já rescindiu efetivamente o parcelamento. Mas nesse inteirinho aí, eu acho que nunca houve suspensão, deve ter sempre ter parcelado. Como é que você vai dizer que está prescrito? Entendeu? Mas a minha dúvida é o seguinte, quando foi a rescisão do parcelamento? O parcelamento foi rescindido por inadimplência em 2 de agosto de 2002? Isso. O parcelamento foi rescindido em 7 de dezembro de 2006? Ou houve um parcelamento rescindido na Receita, foi inscrito em dívida ativa, foi feito novo parcelamento e rescindido o parcelamento efetivado no âmbito da Procuradoria? Porque você pode parcelar na Receita, você pode ter o parcelamento rescindido na Receita. Você pode ter o parcelamento na Procuradoria também, né? Tem parcelamento na Procuradoria, que é distinto. Pode ser esse caso. Entendeu? Ou pode ter sido aquele primeiro parcelamento que foi revisto e aquela rescisão não aconteceu e ele ficou parcelado até... Eu não sei. Está confuso, eu não sei. E esse despacho não é claro. Não. E o parcelamento também não depende. Suspenderia. O parcelamento na Procuradoria também suspenderia o prazo prescricional. Na dúvida, diligência. Porque o problema é o seguinte, o que existe... A gente teria que saber, na realidade, até antes de 2002, antes dessa rescisão, o que aconteceu com esse débito. Porque o que a Receita está dizendo é o seguinte, olha, aqui não prescreveu, ok, mas o parcelamento não é hipótese de suspensão prescricional, então, se for caso de suspensão e não interrupção, o prazo que correu na Receita, apesar de não ter característica da prescrição, poderia contar nessa contagem, não é uma contagem tão simples, entendeu? Porque a gente diz o seguinte, olha, eu mandei em 2/8 de 2002. Então, na verdade, aqui não contou, não estourou o prazo prescricional. Ok, mas não quer dizer que o prazo é 0, entendeu? Quando chegou na Procuradoria. Ele tinha corrido algum prazo. Se for uma suspensão depois do parcelamento, depois volta a contar, tem que levar em conta até o prazo anterior, talvez. Claro, com certeza. Da envio ao PGFIM. Ok, não estou dizendo que prescreveu na Receita, mas... Entendeu? Então, essa rescisão não é um marco inicial da contagem do prazo prescricional. Pode ser que seja até anterior. É isso que eu estou dizendo. Então, ele trazer uma história aqui de 2008, de 2002 em diante, quando foi para a Procuradoria, e dizer que não foi escrever na Receita, pode não ser suficiente, porque se depois do confronto da Procuradoria parado, talvez a contagem até devesse incluir isso, entendeu? Não, o marco inicial é o fato gerador, né? Exatamente. Aí precisa saber se houve alguma suspensão da prescrição. O que teria que alguém fazer, desculpa eu dizer, é sentar e contar esse prazo prescricional aqui com todas as etapas. Não sei se é possível, né? Às vezes não tem o histórico do débito para isso. Mas é uma diligência para isso, para a gente pedir o histórico do débito para poder verificar. Desde a Constituição Definitiva, né? Desde a Constituição Definitiva, porque a Receita não mandou isso, entendeu, Dona? Ela pegou do ponto que ela mandou para a Procuradoria em diante. Aí não é da Constituição Definitiva do crédito, entendeu? Pode ser que seja antes. Ok, eu não estou dizendo que prescreveu na Receita, mas dizer que os elementos que tem aqui dá para contar, não dá. Entendeu? Porque, na verdade, ainda tem essa confusão toda, que ser
um débito que ele estava questionando se existia ou não, efetivamente, ele achava que nem deveria ter sido incluído no parcelamento, pelo que eu entendi, entendeu? Ou seja, era uma multa que foi incluída indevidamente num parcelamento. Aí o parcelamento foi rescindido. Aí depois tem um cancelamento da inscrição oriundo dessa rescisão. Aí depois tem a decidência da rescisão e uma rescisão de um novo parcelamento. Olha que confusão. Entendeu? O que eu acho é o seguinte, nesse período que estava parcelado, efetivamente não tem realmente contagem de prazo. Agora, se depois, que depois que acontece, quando ele rescinde o parcelamento a segunda vez, o processo fica de 12 de 2006 até 2008 sem inscrever. Ele vai para a Procuradoria de 2006, volta sem inscrição, vai para a Procuradoria de novo, volta de novo, entendeu? Pelo que eu estou vendo aqui do histórico. E aí, em 2008, inscreve. Então, aí teve um prazo que, teoricamente, estava correndo. Porque o processamento rescindido ficava indo e voltando da Procuradoria, o prazo judicial está correndo. Tem 2 anos, entendeu? Se tivesse 3 anteriormente, por aqui não está. Mas quando já tinha corrido o prazo, quando a Receita mandou para a Procuradoria, não tem esse histórico aqui. Entendeu? Agora, eu estava vendo aqui a questão se ele fez um novo parcelamento na Procuradoria, a verdade é a interrupção do prazo prescricional, porque a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento de débito pelo devedor. Então, o pedido de parcelamento é um reconhecimento de débito pelo devedor. E aqui é caso de interrupção na suspensão. Tá? Exatamente. Se você, assim, se for... Eu também acho isso. Aí, é isso mesmo, Giovana. Com esse... É porque o pessoal está falando aqui, eu não sei qual é o entendimento de você. Se você achar que eu também acho que é interrupção. Se você achar que pode de interrupção, efetivamente, você aí não tem prescrição aqui, eu acho. Porque, veja bem, ele fez um parcelamento rescindido em 2006 de novo, entendeu? 2002, 2006, efetivamente, em algum momento ele fez parcelamento. Quando é que voltaria a contar isso daí? Só quando efetivamente o parcelamento fosse rescindido. E aí, então, começou do zero. Aí não dá 5 anos entre o rescisão do parcelamento e a inscrição. Aí não teria, realmente. Entendeu? Mas o que eu não sei, que eu não estou segura, Heitor, é que houve um parcelamento na Procuradoria. Eu estou supondo que pode ter havido um parcelamento na Procuradoria. Mas não houve um em 2002? Não, houve uma rescisão de um parcelamento. Não, em 2002 foi a inadimplência do primeiro parcelamento. Sim, então aí esse débito foi encaminhado para inscrição na Procuradoria. Isso mesmo. E aí, quando chegou na Procuradoria, eu acho que houve uma inscrição, porque houve um cancelamento de uma inscrição ali naquela informação, e alguma informação de um parcelamento, e depois vem outra informação de não inscrição. Eu não sei se a inscrição foi cancelada por algum vício, que o ato teve que ser refeito, ou que perdeu a validade, foi nula a inscrição, e de repente, de 2002 a 2008, como foi cancelada a inscrição, ficou sem inscrição, e aí teria prescrito. Entendeu? Não, mas olha só. Houve um parcelamento em 2006? Exatamente. Houve um parcelamento. Se houve em 2006, zerou. Você falou, você está certa. Não tem prescrição aí. Mas eu não sei se houve esse parcelamento em 2006. Eu não sei que rescisão de parcelamento é esse, cheio de cancelamento e inscrição, rescisão. Parcelamento 2006. Ele fala de rescisão, mas o histórico não fala em concessão. Se houve parcelamento em 2006, matou a conversa, porque não tem prescrição, zerou. Você está certo. Mas o histórico, ele não é coerente. O histórico não é coerente. O histórico seria coerente se ele tivesse encaminhado para inscrição na Procuradoria, chegasse lá, inscrito na Procuradoria, débito parcelado, solicitação de parcelamento, parcelamento concedido, parcelamento rescindido, e aí por aí vai. Mas não tem lógica o histórico, a sequência do histórico. E o próprio, a pessoa que fez lá, a autoridade que fez a diligência, o despacho, ele disse que houve várias idas e vindas entre o processo da Procuradoria e da Receita Federal. Nesse meio do caminho, pode ter havido uma inscrição que foi nula. Se essa inscrição foi nula e teve que ser refeita
e passou, sei lá, 6 anos até fazer uma nova inscrição. Pode ter havido uma prescrição. Não, acho que o assunto aí, Giovana, independente de inscrição nula, é que foi escrito em 2008. Pronto. Isso aí é fato, né? Então, se houve parcelamento em 2006, se houve. Não sei, porque tem uma informação de cancelamento de inscrição. Por quê? Não sei. Ah, certo. Então, gente, tá maduro isso aí já, o voto, né? Já, agora, tem que centrar a diligência, eu acho, nesses 3 itens aqui. Cancelamento da inscrição, desistência da rescisão e multa benéfica já aplicada. Porque a questão é a seguinte, parece que a Procuradoria, em 2005, reativou o parcelamento, entendeu? Por algum motivo desistindo da rescisão. Agora, por que foi isso, não dá para saber. Porque o problema é o seguinte, se a Procuradoria fez isso, porque, veja bem, estando parcelado, não tem que falar em prescrição, porque interrompeu, a prescrição não. Mas se for para ele, a gente vai ter que discutir o seguinte, e entre 2002 e 2005, o que aconteceu? Contou ou não contou a prescrição? Entendeu? Eu prefiro converter em diligência para um parecer conclusivo acerca da existência de prescrição, seja no âmbito da Receita Federal, seja no âmbito da Procuradoria, porque o histórico do débito não consegue, esse despacho de folha 140 a 141, não consegue demonstrar que não houve a prescrição após o envio lá em agosto de 2002. Então, teria que haver um pronunciamento, por parte, inclusive, da Procuradoria, de que não houve prescrição no âmbito da Procuradoria. Não, eu concordo com isso. Fica muito mais bem. Pensamento não, na diligência não serve para isso. A gente ia pedir o histórico do que aconteceu. A gente aqui quer saber se dizer se há ou não prescrição, não? Não, é melhor o procurador pode se manifestar acerca disso. Ele mesmo se manifesta porque ele vai analisar... Mas se ele disser que não houve prescrição, a gente teria que houve prescrição, depende. Se ele disser que não houve prescrição, ele vai mostrar o histórico e vai dizer... É porque assim, a diligência, ele não tem poder decisório, né, procurador, né? Nesse caso aqui, específico. Mas veja... Ele pode se manifestar. Não quer dizer que a gente vai estar vinculado... Ah, certo, ok. Ele pode dizer, olha, não houve prescrição por isso. Não quer dizer que a gente vai acatar por parecer da Procuradoria, mas... É sem oposição. É, oposição. Como contribuinte... Não, sem oposição. Se Bianca aceitar, claro que... Não, e o contribuinte vai se manifestar também. Ele vai poder defender, olha, ainda que o procurador tenha dito isso, eu continuo entendendo que houve prescrição. Aí a gente vai ter que ponderar os dois aqui. Agora, eu não sei como é que isso vai encaminhar para a Procuradoria. Eu não tenho certeza, mas vai para a origem pede a Procuradoria, né? A diligência a gente manda para a unidade de origem, pedindo que esclareça se não houve prescrição após o envio do processo à Procuradoria, tendo em vista que até a própria decisão que a Bianca estava pensando em colocar, que faz crer que de 2002 a 2008 não houve inscrição, porque houve o cancelamento da inscrição. Então, em tese, poderia ter havido a prescrição após o processo ter sido encaminhado da Receita Federal para a Procuradoria, que se manifeste, que esclareça, porque o histórico não está coerente. E aí que deu um despacho conclusivo. Entendeu? Ótimo. Já está segura para fazer a solicitação, doutora Bianca? Tá, né? Estou. Em resumo, eu vou pedir um posicionamento da Procuradoria em relação a esse débito e vou... Traçando essa possibilidade de prescrição. E aí eu vou pedir para ele considerar o despacho de folha 140, em que a Receita Federal se posiciona de que não houve prescrição no âmbito interno dela ali. E vou pedir para ele analisar esse mesmo histórico e tal, e se posicionar em relação à Procuradoria. Vamos ver o que vem. Via unidade de origem, né? É para a unidade de origem. Via unidade de origem. Unidade de origem para ela mandar para a PFM. E a unidade de origem faz o parecer conclusivo, o relatório conclusivo, visa o contribuinte, 30 dias, volta para a gente. Agora, seria bom também colocar um histórico, tanto do que aconteceu na Receita como na Procuradoria, para juntar esse histórico no sistema. Eles têm isso aí, eu acho.
Não, eles têm. Talvez Bianca poderia tirar essa tela dessa folha aqui, 140, para mostrar o que causou a confusão e que deu um relatório conclusivo de que também não houve prescrição no âmbito da Procuradoria, entendeu? Tá. Certamente a da Receita Federal não se manifesta, ela tem que enviar para o procurador. Tá. Bom, pessoal, então vou colher os votos, doutora Giovana, conversão em diligência nesses termos que a gente discutiu aqui no âmbito do julgamento. Tá, eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Também acompanho. Doutor Lisandro, não sei se quer fazer algum adendo aos termos da diligência, alguma coisa. Não, acompanho a relatora. Doutor Lucas, também se quiser algum ponto adicional, não, tá atendido. Tranquilo. Bom, então eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nós temos o voto da relatora, a doutora Bianca vai detalhar isso que foi discutido aqui no âmbito do julgamento, no voto dela. Então, doutora Bianca, agora, seguindo, Índigo e Brim, fardamentos industriais, novamente exclusão por pendência, o item 23 da pauta. Vamos lá. Só um segundo. Índigo. Bom, trata-se de ato declaratório executivo de exclusão simples nacional em face de débitos de exigibilidade não suspensa. Deram causa à exclusão 12 inscrições em dívida ativa que eu relacionei aqui no voto, débitos na Procuradoria. Em manifestação de inconformidade, o interessado diz que o inciso 5º do artigo 17 é inconstitucional, fere o artigo 179 da Constituição, princípio da isonomia e configura modo de coerção política para cobrar tributos. Afirma, além da inconstitucionalidade, supostos débitos estão sendo discutidos numa ação ordinária e os valores estão sendo pagos de forma parcelada numa ação consignatória em trâmite perante a Terceira Vara Federal de Brasília, distribuída por dependência à ação ordinária. Alega que a consignação judicial é meio válido de pagamento e de natura os débitos cobrados, no mínimo até o deslinde das ações ordinárias e de consignação, razão porque o ato de exclusão deveria ser declarado ilegal. Afirma que a consignação em pagamento só não surtirá efeito de extinguir o crédito tributário se for julgado improcedente, e dessa forma, somente a declaração de ilegalidade do ato de exclusão é já que um simples exame dos documentos fica evidenciado que existe débito, mas caso não haja imediata decisão, impõe-se imediato reconhecimento de inconstitucionalidade do ato de exclusão. Diz que as execuções dos supostos débitos já se encontram garantidas por penhora válida, o que o sistema normativo equipara à causa de suspensão de exigibilidade e, desse modo, de acordo com o artigo 206, qualquer sanção em face do débito garantido por penhora é ilegal. Sustenta que, uma vez que os supostos débitos estão suspensos pela penhora ou pelos depósitos realizados na consignatória, deve ser reconhecida a imediata ilegalidade e inconstitucionalidade do ato. Então, em sede recursal, ele alega suspensão de exigibilidade frente às ações judiciais que discutem esses débitos, compensação dos créditos como forma de extinção dos débitos tributários, violação a princípios constitucionais. Apesar da recorrente ter inovado, os argumentos permanecem os mesmos, são basicamente que as ações judiciais ensejariam garantido suspensão de exigibilidade e violação de princípios constitucionais. Eu estou aqui seguindo a decisão de primeira instância e julgando que a recorrente alega, em síntese, que a base legal da exclusão é inconstitucional. Não vou ler o voto todo, mas eu estou basicamente aplicando a súmula 2. Em relação ao mérito, né, que ele fala da questão dos débitos em si, ele fala o seguinte: a Lei Complementar 123 dispõe que a existência de débitos cuja exigibilidade não estiver suspensa é uma das situações que proíbe a permanência no simples. Diante da sobredita situação, a mesma lei determina que a exclusão do simples é obrigatória.
Então, nesse caso, a mencionada lei complementar prescreve que a exclusão produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente. Ainda, a lei complementar preceitua que, se dentro de 30 dias da ciência do ato os débitos forem regularizados, será permitida a permanência. O interessado alega que os débitos estão com exigibilidade suspensa, face da ação de consignação em pagamento de penhora. E aí, conforme aviso de recebimento, o interessado tomou ciência da exclusão dia 19/9, pela sobredita norma de lei. Então, o interessado teria até o dia 21/10 para regularizar. Anota-se que basta que uma das ditas inscrições não tenha sido regularizada no prazo, né, para que o ADS seja mantido. De plano, tem-se que a inscrição, a gerência e o cancelamento de débitos em dívida ativa são atribuições exclusivas da Procuradoria. A Procuradoria tem um sistema de registro próprio de controle dessas inscrições. Na consulta dessa inscrição, 7 das 12 inscrições foram extintas por pagamento. E aí eu listei aqui quais foram as 7 inscrições. Eu vou pular aqui, porque cada uma teve um históricozinho diferente. As outras 5 inscrições, para as quais não há registro de extinção, elas figuram nas informações de apoio para emissão do certificado na situação. E aí ele vai citando cada inscrição e se tem ou não registro de pagamento ou de ação judicial. E aí a primeira não tem, a segunda não tem, também não tem registro, a terceira, a quarta. Então, não tem, de 2004 a 2009, registro de suspensão de pagamentos. Em 2009, há ocorrência de negociação, de parcelamento. A última ocorrência é de consolidação do parcelamento, não há registro de pagamento ou referências a ações judiciais. Tem-se assim, que tanto as 7 inscrições que foram extintas por pagamento, quanto as 5 ainda pendentes, não estavam regularizados no prazo de 30 dias, ou seja, 21/10/2008. Nota-se também que, nesse sistema, não há registro de ações judiciais invocadas pelo interessado. E, no entanto, o interessado alegou, e em manifestação de conformidade, que os supostos débitos que deram causa à discussão estavam sendo discutidos na ação ordinária e na ação consignatória. Nas petições judiciais que o interessado juntou nos autos, não há qualquer referência, nem na causa de pedir, nem no pedido expresso, o pagamento ou a suspensão das inscrições que deram causas à inclusão. E aí eu citei aqui a petição de juntada, a consulta da ação ordinária e da ação de consignação. Então, tem-se que as alegações concernentes às ditas ações não correspondem aos fatos alegados. Conclui-se assim que os débitos que deram causa à exclusão não foram regularizados dentro do prazo e eu estou mantendo, por isso, o ADE. Então, estou negando o provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida, pessoal? Basicamente, eu acho que ele está alegando uma série de ações judiciais aqui e não tem fundamento a Exatamente. Alegada. Não foi isso que eu entendi do processo. A doutora Bianca foi ação, as petições, efetivamente. Tem um pedido improcedente aqui, tem uma ação em consignação que também foi improcedente, já está até baixado no TRF. Então, com isso, os débitos realmente estavam abertos na data. Acho que é isso. Alguma dúvida? Vou colher os votos, então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Tá, acompanha a relatora. Doutor Lisandra. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 23, Índigo e Brim. Por unanimidade de votos também, negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, agora, tendo mais uma doutora Bianca, esse tema, depois tem o meu do 25, eu acho que depois eu dou um intervalinho, porque vão ficar faltando 4 processos. Mas aí, como o tema muda, eu acho melhor a gente fazer esses 2 agora que são simples, ainda a gente encerra os simples, aí depois a gente tem um retirado de pauta doutora, mas aí muda um pouco o tema. Então vamos fazer mais esses 2, depois eu dou um break aí para a gente parar um pouquinho. Então, doutora Bianca, o item 24 é JC Sistema de Higiene Recorrente, ainda é simples, opção exclusão. JC.
A minha carga de processos de dezembro foi praticamente toda de Simples. Trata-se de exclusão de Simples Nacional em razão das seguintes inscrições em dívida ativa. E aí tem duas inscrições, uma de 77 mil e uma de 146 mil. A recorrente alega que vem efetuando o pagamento dos parcelamentos desde a ciência do débito com as referidas referências, débito parcelado em 43 parcelas de R$ 594, e já se encontra na 26ª parcela liquidada. E essa outra inscrição foi parcelada em 60 parcelas de R$ 789. E, enfim, já está na... Bom, ele foi listando aqui tudo que ele parcelou, né? No entanto, conforme esclarecido pela decisão recorrida, o parcelamento dos débitos em questão não foram aceitos pela PGFN. Relativamente à primeira das inscrições, extraem-se do sistema próprio da Procuradoria as seguintes ocorrências. E aí tem aqui o histórico direitinho. Como se vê, a solicitação de parcelamento foi cadastrada 28/9, e aí está aqui, porém não foi aceita no dia 7/10 de 2012. Então, não dá para considerar aqui. Quanto à outra inscrição, nos mesmos moldes do que ocorreu com a primeira, a sua proposta de parcelamento também não foi aceita. E aí eu coloquei aqui a situação de ambas as inscrições, então está ativa e ajuizada. A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, e aí eu fundamento aqui que, na verdade, ela então deveria realmente ser excluída do Simples, e estou, então, negando o provimento. Realmente ela tentou fazer o parcelamento, mas eles não foram aceitos. Ela também não trouxe nenhuma prova em recurso voluntário de que essa situação teria sido alterada, né? Alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornella. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho. Eu também acompanho, então, novamente, o resultado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, JC Sistema de Higiene. Agora, o item 25 é de minha relatoria. Novamente uma exclusão de Simples. Então, a gente está julgando Leonardo Lucas Pereira, advogados, Sociedade de Advogados, já está na pasta, já podem abrir. O que aconteceu aqui? Também é um débito que foi apontado em aberto para fins de indeferimento de opção, que não é exclusão em si. O que aconteceu aqui? O contribuinte disse que ele, ao recolher o débito que estava em aberto, efetivamente, ele colocou um vencimento errado, ele não imputou o vencimento correto. Ele pegou o valor do débito, então, que seria uma multa por atraso, primeiro de um período de 1/7 de 2014, quando ele foi recolher o débito no vencimento, ele falou, olha, vencimento 29/1 de 2016. O que aconteceu? Depois o sistema pega e aloca esse pagamento no débito de 2014 e falta R$63. Aí, com esses R$63 teoricamente, de recolhimento a menor, porque ele não recolheu com acréscimo, o contribuinte acabou sendo indeferido a opção, e que ele diz, assim que ele foi notificado que existia R$63, ele fez o REDARF, para alterar a data de vencimento do débito, efetivamente, e, ao mesmo tempo, recolheu os R$63. Só que quando ele já faz isso, já é no mês de fevereiro de 2016. Com isso, ele ultrapassou o prazo, e foi com esse fundamento que a DRJ, efetivamente, manteve a exclusão, a indeferimento da opção do contribuinte. Então, ele faz aqui, agora eu estou indo agora já ao teor do que o contribuinte está alegando, a historinha basicamente é essa. Ele diz o seguinte, que eles, nos termos do artigo 6º da resolução CGSN, a pendência de levar ao arrangimento da recorrente quando seu comparecimento da agência poderia ser realizado até 31/1. Ele diz o seguinte, olha, eu tive lá na agência da Receita, me disseram que eu tinha que regularizar até 31/1. Marco para término do prazo por opção pelo Simples naquele ano calendário de 2016. Aí ele diz que a pendência a ser regularizada era uma multa por atraso de IPJ, que tinha que ser recolhida até 22/1 de 2015, apesar de não ressaltos não haver qualquer menção referida ao vencimento. Aí ele diz o seguinte, eu estive na agência, me informaram que o débito era esse, que tinha que ser recolhido até 22/1 de 2015,
E aí, o que aconteceu? Ele foi no sistema, relata que em 25 de 2016, assim tomou conhecimento da pendência citada, provou o recolhimento devido, efetuou em 27 de 1 de 2016 o recolhimento, que o valor importado pelo sistema da RFB era de R$500 no Código 5338, sem qualquer menção de acréscimos legais. Assim, ele emitiu um DARF no Código 5338, que estava em 27.1, com um cálculo efetuado pelo próprio sistema da RFB, o contribuinte alega, e que não tinha nenhum acréscimo em juros de morte. Não tinha acréscimo. Então, como esse DARF não tinha acréscimo nenhum, ele recolheu o DARF efetivamente e efetuou o pagamento no exato valor atribuído ao documento. Aí ele diz o seguinte: todavia, em decorrência da incidência dos encargos e resolução do recolhimento posterior, ela teve negado a opção pelo Simples Nacional. Não obstante, o valor ínfimo devido aos acréscimos legais. O ínfimo que ele está dizendo é R$63, efetivamente. Registra ainda que, do mesmo modo, assim que cientificada a existência, ele promoveu o REDARF, ou seja, levando o débito do vencimento em 2015, conforme informações da agência de Curvelo, e efetivou o recolhimento dos acréscimos. Ele disse que, na verdade, nunca foi informado pelo sistema da RFB antes do dia 31/1, que era o prazo de limite, que a pendência não tinha sido solucionada efetivamente, mas admite efetivamente que, quando ele teve ciência do indeferimento da opção em 17/2, ele, a seguir, em 23 de 2 de 2016, pagou o acréscimo legal, que é esse 55,96, que aí vira com os juros 63,40. É R$60 o problema desse processo aqui. O contribuinte emitiu um DARF com uma multa lá de trás, botou o vencimento errado, e eu, quando o sistema aloca, pediu os acréscimos legais sobre esse débito que estava em aberto, e, na verdade, só foi recolhido no mês 2, quando ele foi excluído, quando ele soube que a opção foi indeferida. É isso, basicamente. Vou passar para o voto, então. Trago o voto da DRJ, efetivamente. Ele diz, na verdade, ele também tem uma argumentação aqui no recurso voluntário, ele falou 2431, ele acrescenta ainda que ele agiu de boa-fé, pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu, agora ponderando, já entrando no voto, eu acho que não tem nenhum reparo a fazer o recorrido. Então, a lei complementar 123, como a resolução 94, são dispositivos legais vigentes, eu não posso negar a eficácia a eles por força de princípios de boa-fé ou de algum outro princípio, então, a respeito do princípio da legalidade. Cito aqui que eu não posso usar esses princípios constitucionais implícitos alegados pela recorrente, com base no 26A do 7235, 62 do RICARF, cito 136 para afastar a alegação de boa-fé do contribuinte aqui. E, efetivamente, está bem claro aqui do processo que esses R$63 de acréscimo legais foi acreditado só em 23/2, ele próprio admite isso, e que o prazo de regularização superior em 29/1, que seria quando ele recolheu o débito principal, efetivamente. Então, eu mantenho o indeferimento, com base na legalidade que foi efetuado, e nego o provimento ao recurso voluntário. Basicamente, então, a questão é essa, pessoal. Ele recolheu em fevereiro, os acréscimos legais que seriam devidos em janeiro, porque quando ele recolheu o débito que estava aberto em janeiro, ele emitiu um DARF com investimento de 29/1, quando o vencimento deveria ter sido lá de trás para ele recolher juros e multa, efetivamente. Aí ele fez um REDARF, disse que recolheu depois e quer que esse indeferimento seja cancelado com base nessa argumentação, dizendo que sempre agiu de boa-fé, e eu não aceitei, apliquei a legalidade mesmo dos dispositivos, e é isso. Então, aí ficou à disposição para dúvidas, alguma coisa, mas acho que é uma questão bem simples, né? Bem claro. Um débito de R$500, que na verdade tinha que ter sido recolhido R$63 a mais, e ele só recolheu no mês seguinte, além do prazo de regularização. Posso escolher os votos, então? A doutora Giovana. Acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho também. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, ficou decidido negar provimento ao recurso voluntário, esse é o item 25. Acho que agora a gente acabou o simples, efetivamente, os que estavam pendentes, né, da sessão anterior. O 26 é um depósito bancário, mas o PGFN pediu a retirada de pauta, não vai ser julgado. Então, pessoal, agora a gente dá um intervalinho, a gente volta do 27 ao 30, que são os que estão pendentes, evidentemente, mas aí o assunto já é outro, por isso que eu quis focar um pouco, a gente ia acabar um pouco nesse assunto de simples. Agora tem um depósito bancário, tem a apuração incorreta de base de cálculo, então tem uns assuntos poucos diversos. A gente retoma em 10 minutos,
E faltam só 4 processos para encerrar a pauta de hoje à tarde. Tá bom? Patrícia, interrompe a gravação, por favor, a gente vai dar um intervalinho. Ok, presidente.